Fala galerinha, como é que vocês estão? Tio Carlos aqui para a gente continuar o nosso conteúdo para mais um capítulo, tá? A gente viu o capítulo 1, que fala sobre a estrutura da Terra, o capítulo 2, que fala sobre a hidrosfera, a litosfera, perdão, e agora a gente entra no capítulo 3, que vai falar sobre a hidrosfera, falando sobre a água no nosso planeta. Então, se a gente vai falar da água no planeta, né, a gente tem que lembrar que a água está distribuída da seguinte forma. De toda a água que a gente tem no planeta, mais ou menos 97%, 98% está nos oceanos. Tá? Esses 2% que sobra, né, 1% é água doce disponível e o outro 1% é gelo das geleiras. Tá? Então, se a gente parar para analisar, o nosso planeta é 75% água. De toda essa água, a gente só tem disponível de fácil acesso, em teoria, para o nosso consumo, para o nosso uso, apenas 1% dessa água. Tá? Então fica com essa ideia na cabeça que a gente vai já conversar sobre esse 1%. Tá? E aqui a gente tem a distribuição da água no planeta, como eu falei para vocês. Tá? Água doce líquida, água doce congelada e água salgada, quase tudo é água salgada, tá? Guarda essa ideia, gente, guarda essa ideia, não deixa essa ideia sumir da sua cabeça. A gente precisa falar sobre ela já já, tá? Então, a água, além de tudo, ela é extremamente importante para a vida. Deixa eu... Opa, fui demais, volta. Extremamente importante para a vida. A água, ela participa das reações químicas do corpo, da célula, ou seja, ela participa de todas as atividades metabólicas do nosso corpo, tá? No nosso caso de seres humanos, a água ela representa aproximadamente 70% do peso, da massa de uma pessoa adulta, tá? Significa dizer que uma pessoa que pesa, o livro está usando um exemplo de 70 kg, né? A pessoa que tem 70 kg de massa, quase 50 kg dessa massa desse indivíduo é água. Vamos pensar numa pessoa que tem 100 kg de massa, que pesa, que vai na balança e marca 100 kg. 70 kg é só água. Tá? É muita água, a água é extremamente importante. Sem ela, o nosso corpo não funciona. Ela é importante para o nosso metabolismo, ela participa da composição do sangue, ela participa, ela ajuda a gente a fazer digestão, ela ajuda a gente a controlar o calor do nosso corpo, ela ajuda a gente de tantas formas. Tá? Por isso que a gente diz que a água é essencial para a vida. Tá? A água doce no mundo. Esse texto aqui seria muito interessante que você lesse com calma, tá? Ele mostra, ele fala do aquífero Guarani, tá? Aqui na imagem a gente tem, deixa eu trocar para a setinha. Aqui na imagem a gente tem a linhazinha lilás, roxinha, sei lá que cor é essa, gente, que delimita a área do aquífero Guarani. É a maior reserva subterrânea de água do planeta. Tá? Então esse aquífero aqui, essa reserva de água subterrânea, esse lençol freático gigante, tá? É a maior reserva do planeta. E olha aqui, no nosso país, a gente tem cerca de 12% de toda a água doce do planeta. Então, daquele 1%, 12% está aqui no nosso país. Então, a gente tem que cuidar da água, tá? A gente tem que cuidar da água, certo? Vamos continuar.
A água, ela se apresenta em 3 estados físicos, como a gente conhece. O estado sólido, que a gente chama de gelo, o estado líquido, que é a água propriamente dita, e o estado gasoso, que é o vapor de água. Então, à medida que a temperatura varia, a água muda de estado físico. Se a gente resfria a água até 0 grau, ela vai solidificar. Ela vai passar pelo processo de solidificação. Quando ela começa a descongelar, né, quando ela começa a sair do sólido para o líquido, fusão, tá? Do estado sólido ao estado líquido, fusão. Do estado líquido para o sólido, solidificação. Quando ela sai do líquido para o gasoso, a gente chama de vaporização ou evaporação, tanto faz, tá? Quando ela passa para o estado gasoso rapidamente, tá? A vaporização ela pode ser lenta e a gente chama ela de vaporização, ela pode ser rápida e a gente chama ela de ebulição. Tá? Então, quando ela evapora muito rápido, quando a vaporização é rápida, a gente chama de ebulição. Quando ele é mais lentinho, a gente chama de evaporação. Então, são 3 nomes para o mesmo processo. Tá? Vaporização, evaporação ou ebulição é passagem do estado líquido para o estado gasoso. Tá? E a gente tem também a condensação, tá? É quando a água sai do estado gasoso para o estado líquido, tá? A condensação é aquela manchinha que fica no vidro quando a gente assopra, né? A gente vai e fica aquela manchinha no vidro, isso é condensação. A gente jogou vapor de água no vidro e como a temperatura do vidro é mais baixa do que a temperatura do ar que sai do nosso corpo, ela condensa. A gente tem também condensação nesse exemplo aqui, ó. O copo de água com gelo, o ar em volta do copo, ele começa a condensar, fazendo o copo, entre aspas, suar, né? Quem nunca viu esse tipo de fenômeno, tá? Então, essas são as variações de estado físico da água. E aí a gente fala agora do ciclo da água. Eu vou destacar a imagem e aí vocês prestem atenção enquanto o tio vai explicando, tá? O ciclo da água, ou ciclo hidrológico, ele pode acontecer de 2 formas, né? Ele é classificado, por assim dizer, de 2 formas. A gente tem um ciclo curto, que ele é formado... Deixa eu destacar aqui o ciclo curto. Vai ser assim. O ciclo curto, ele é isso aqui, gente. Tá? Isso aqui é o ciclo curto. Qual é o ciclo curto? A massa de água dos corpos de água evapora, forma nuvens. As nuvens, quando chegam nas mais altas altitudes, o ar, né, o vapor de água se condensa e chove. Isso é o ciclo curto. Isso é o ciclo curto. O ciclo longo, ele é tudo isso. Ele envolve essa evaporação da água e condensação sobre as massas de água, mas também a gente tem a transpiração dos seres vivos e a evapotranspiração das plantas nas florestas. Então todo esse vapor de água se une na atmosfera, se aglomera formando as grandes nuvens e depois ele vai precipitar, vai condensar e precipitar. Então, a água que precipita
vai cair no solo, sobre o solo, diretamente no solo, ou nos rios, lagos e mares. Depois, isso vai, né, pode ir para o lençol freático, ou esses rios, mares, esses rios e lagos podem jogar suas águas para o oceano, tá? Então, o oceano ele vai, né, ser o grande receptor de água do planeta e também a gente vai ter muita evaporação lá, certo? Então, ciclo curto, a água evapora dos corpos de água, forma as nuvens, o vapor de água condensa e chove. Ciclo longo, a gente tem o ciclo curto, mas a transpiração e a respiração dos seres vivos e um processo específico das plantas que é a evapotranspiração, certo? Então isso é o ciclo da água. Agora, para a gente fechar o nosso capítulo, fechar nossa aula, a gente precisa falar disso aqui, ó. Economizar água. Tá? Por que a gente tem que economizar água? Lembra daquele 1% que eu falei? Tá? Então, aquele 1% de água disponível, de água doce disponível para o nosso uso, ele está ficando poluído. Está ficando poluído. E você que está assistindo esse vídeo agora, você que está assistindo essa aula agora, vai aí nos comentários, que eu quero ler todos, e diz aí o que você pode fazer para economizar água, para proteger a água do planeta. Me diz aí, tá? Então, economizar água é importante, porque senão não vai ter mais água para as próximas gerações, talvez nem para a nossa geração, tá? Então, tio Carlos vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!